Aleluia. Meu tempo aqui, tá? Queridos, nós estamos chegando à nossa quinta ministração sobre uma vida com propósito. Nossa igreja está numa campanha de 40 dias com uma vida com propósito, e nesses 40 dias nós temos nos debruçado sobre entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente entende o quanto é importante nós compreendermos e entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E hoje nós vamos na nossa quinta ministração. Há 4 ministrações atrás nós começamos, e na nossa primeira ministração nós falamos que o seu motivo, o meu motivo, o motivo de estarmos aqui é por causa do amor de Cristo. Entendemos que o nosso valor é um valor eterno, e sabemos que o nosso propósito é cumprir a agenda de Deus. Isso nós vimos na nossa primeira ministração, há 4 semanas atrás. Pastor, eu perdi a ministração. Entra no YouTube da igreja, você vai conseguir assistir lá todas as ministrações que nós ministramos e falamos nesses dias. E nessa primeira ministração, eu falei com vocês que há 5 propósitos básicos pelo qual a nossa vida se move, para que a gente cumpra aquilo que o Senhor nos chamou a viver. O primeiro propósito básico que nós temos é agradar a Deus. O motivo de eu e você estarmos vivos é para agradar o Senhor, dar a honra a Deus, glorificar o nome dEle. O segundo, e esse é o propósito de adoração, que todo crente precisa ter. Segundo propósito pelo qual nós nos movemos, é o propósito de comunhão. O segundo propósito pelo qual Deus nos formou para cumprir a sua agenda nessa terra, é o propósito de comunhão, quer dizer, fazer parte da família de Deus. Você não consegue viver longe, distante, sozinho, você precisa estar em família. Terceiro propósito que nós falamos semana passada, é o propósito do discipulado, propósito de ser discípulo, de se parecer com Cristo. Não tem como você falar que é crente e não parecer com Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje eu quero me debruçar com vocês sobre o quarto propósito. O quarto propósito pelo qual eu e você estamos nessa terra, e pelo qual nós honramos ao Senhor e vivemos com o Senhor, cumprindo a agenda do Senhor. O quarto propósito é o propósito de servir. Eu e você fomos marcados pelo Senhor para servir. O texto base dessa ministração, 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Todos nós temos algo que nós podemos servir, todos nós temos algo que nós podemos fazer, porque você foi criado para doar-se por meio do potencial que Deus colocou no seu coração e na sua vida. E isso de se doar, isso é chamado de ministério. Há um provérbio dinamarquês que diz a seguinte coisa: o que você é um presente de Deus, e o que você faz consigo é um presente para seu Deus. Vou te repetir: o que você é um presente de Deus para você, mas o que você faz consigo, com aquilo que Deus te deu, é um presente seu para seu Deus. Então você precisa entender que todos nós fomos marcados pelo Senhor. Fomos marcados pelo Senhor. E eu gosto muito quando eu me debruço sobre a palavra e eu vejo que o maior homem dessa história, o que dividiu a história entre antes e depois, o que causou uma revolução de amor, o que mudou todo o ambiente a qual ele chegou, esse homem, ele começa seu ministério e ele deixa de forma pública seu ministério. Ele começa quando ele chega e trava um diálogo com um discípulo Pedro, lá em João 13, quando Jesus olha para Pedro, para os discípulos, pega uma bacia, uma toalha, e olha para eles e fala: sentem-se, vou lavar os pés de vocês.
E Pedro perguntou: o Senhor vai lavar meus pés? Jesus disse: sim. E o Senhor fala: o que eu faço hoje você não sabe, mas você entenderá depois. E aí entenda, meu querido, Pedro então vira e fala: não, Senhor, você não vai lavar meus pés, não vai fazer nada. Ele falou: Pedro, você não está entendendo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Se eu não lavar, se eu não te servir, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então, Senhor, não lave só os pés, mas lave minhas mãos, minhas cabeças, lave meu pé meu corpo todo, me lava todo de uma vez. Porque, queridos, Jesus começa seu ministério público com uma bacia e uma toalha nas mãos. A forma de marcar uma geração não começa, queridos, num púlpito, não começa com um microfone, não começa nada disso, começa com uma bacia e com uma toalha. Entenda, servir a Cristo através do ministrar aos outros é o meu quarto propósito de vida. Eu preciso fazer isso. E quando eu lembro que Cristo começa com uma bacia e uma toalha, eu lembro que para eu servir, eu não preciso ter um púlpito. Para eu servir, eu não preciso ter um microfone. Para eu servir, eu não preciso de nada disso. Para eu servir, eu preciso ter um coração transformado, um coração parecido com Jesus. Jesus não tinha um púlpito, Jesus não tinha uma plataforma, Jesus não tinha um YouTube, não tinha um headset, não tinha luzes, fumaças e palcos e coisas, não. Jesus tinha um coração disponível para servir. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas, e principalmente pelo meio religioso, que associam ministério a púlpito, associam ministério a título. Eu tenho um ministério, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou bispo, apóstolo. Daqui a pouco vai ter uns falando em semideuses e assim por diante. Porque as pessoas assimilaram que para eu servir eu preciso de um título. Ei, queridos, entenda uma coisa: título não faz homem de Deus não, irmãos. Porque se título fizesse homem de Deus, todo pastor no momento que recebesse uma consagração e vivesse um ato consagratório, ele se transformaria num excelente pastor. E tem muitos homens por aí, muitas mulheres que passam pelo ato consagratório e desonram o chamado que Deus lhe deu. Sabe por quê? Porque não é um título que faz o homem, mas é um coração convertido, um coração rendido, um coração parecido com Jesus. Porque não é sobre título, é sobre o quanto você se dispõe a se ajoelhar diante dos outros e servir a eles. Oh, aleluia! Tem pessoas que brigam pelo microfone. Ah, irmãos, o termo ministério significa serviço. O termo ministério não significa que agora você tem um status. O termo ministério significa que agora você tem uma causa pelo qual você serve. Tem pessoas que quando escutam falar, eu tenho um ministério, já pensam logo que vão ter uma cadeira especial. Ministério significa servir, serviço. E o Senhor nos chamou para servir por algo muito maior que nós, queridos. Então entenda, dentro da igreja, nós somos ministros, nós somos servos, nós servimos. E fora da igreja, nós somos missionários. Nós servimos aqui dentro e levamos a palavra servindo do lado de fora. Porque frutificar não tem a ver com o microfone na mão. Frutificar não tem a ver se você está na frente de uma classe. Frutificar não tem a ver se você está pregando para 200 pessoas. Frutificar não tem a ver com isso. Frutificar tem a ver o quanto o seu coração está disposto a servir pessoas. Isso é frutificar. Às vezes tem muitas pessoas que estão falando a pessoas, mas não servem absolutamente nada. E cuidado, irmãos, até papagaio fala. Tem papagaio inteligente que canta até o hino do Flamengo, irmãos. Olha aí. Aleluia. Papagaios de sabedoria, esses. Cuidado. Falar às pessoas não significa que essas pessoas... Tem pessoas que ficam tristes, desanimadas, para baixo.
Porque para elas precisam estar em evidência. Ei, queridos, quem precisa estar em evidência é a estrela da manhã, a raiz de Davi, o Todo-Poderoso. É Ele, é por Ele e é para Ele que nós estamos vivendo. Não é para fazer o nosso nome famoso, mas é para fazer o nome dEle. Não é sobre nós, é sobre Ele, porque nós estamos servindo para algo maior, bem maior do que nós. Então, hoje eu quero te responder 2 perguntas e te trazer 5 pontos necessários para que você sirva com alegria ao Senhor. E a primeira pergunta que eu quero que você entenda é como você é preparado para servir. Efésios capítulo de número 2, verso de número 10 diz: porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Então entenda, nós fomos criados por Deus para servir, nós somos criados por Deus para fazer algo. E entenda, como é que nós servimos? Nós servimos a Deus através dos nossos dons espirituais que Ele nos dá, nós servimos a Deus através do maior interesse que nós temos, dos desejos que nós temos na nossa vida, nós servimos a Deus através das nossas habilidades. Deus te deu habilidades que só você tem, e Ele deu para que você sirva as pessoas. Você serve, e você foi preparado para servir através da sua personalidade. O Senhor te dotou com essa personalidade, porque Ele quer que você sirva as pessoas com essa personalidade. Nós falávamos aqui semana passada, Deus preparou você com uma personalidade, Ele não vai jogar essa personalidade fora, porque Ele investiu em você muita coisa. Você foi preparado por Deus, as suas experiências prepararam você para servir. Então entenda, você tem sido preparado ao longo da vida para servir ao Senhor. Hoje eu estou falando a vocês e sirvo essa igreja com muita alegria no meu coração, mas eu não caí aqui de paraquedas, irmãos. O Senhor tem me preparado nessa trajetória com Ele há 30 anos. Há 30 anos, há 31 anos nessa trajetória, o Senhor tem me preparado para isso. Aos meus 12 anos de idade, eu recebi meu chamado pastoral e o Senhor falou comigo que Ele estava me preparando para isso. Então entenda, o Senhor está te preparando com seus dons espirituais, seus interesses, suas habilidades, sua personalidade e com as suas experiências. O que você viveu na sua vida está colaborando para que você sirva as pessoas de forma excelente. E aí nós temos um exemplo. Qual é o nosso maior exemplo? Qual é o nosso maior exemplo para sermos preparados para servir? O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus diz assim: não será assim entre vós, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, entenda, servir é ministrar algo a alguém, suprir a necessidade de alguém, prover cuidados, cuidar do necessitado. O maior servo que já existiu na história foi o maior homem da humanidade, e ele continua servindo a terra através de mim e de você. O Senhor Jesus continua servindo a essa geração através da minha vida e através da sua vida, através daquilo que o Senhor chama como igreja dele. Ele mesmo diz: aqueles que creem em mim farão coisas maiores do que eu fiz. Então entenda, você cresce para servir, você cresce para servir, você cresce para servir a Deus, através de ministrar as pessoas. Essa igreja ela tem uma missão, que é amar todas as pessoas e levar elas a viverem em Jesus. Nós amamos a todos. Esses dias me perguntaram: pastor, o senhor pode ir todo tipo de pessoa na igreja? Eu falei: com certeza. Pastor, mas a pessoa tem uns pecados. Meu irmão, manda para cá. Oxe, pode mandar. Porque a nossa visão é amar todas as pessoas, todas,
Independente se elas estão bonitinhas, lindinhas, cheirosinhas ou não. É amar todas as pessoas, porque como nós falamos semana passada, nós somos cooperadores. Quem atua transformando o homem é o Espírito Santo, e nós estamos cooperando com a obra do Espírito Santo sobre essa terra. Então manda vir, deixa vir. Pastor, mas vai dar trabalho demais, deixa vir, nós estamos prontos. Jesus nos renova, irmãos. Jesus nos dá graça, amém, queridos? Deixa mandar, irmãos. Pastor, mas é os problemáticos, os dificultosos, deixa mandar, queridão. É desses que Jesus gosta, porque uma vida transformada, irmãos, é algo lindo demais. É algo lindo demais, irmãos. Então entenda, nós temos uma missão, amar todas as pessoas. E nós temos uma visão pelo qual nós nos movemos, que é literalmente, amar é o nosso respirar. Nós amamos. Você não consegue ficar sem respirar. Mas servir, nós falamos que é o nosso DNA, faz parte de quem nós somos. Entenda uma coisa, o DNA, ele sempre vai mostrar as suas características. Às vezes o filhinho nasce pequenininho, bonitinho, lindinho. Lindo. O Exxon Júnior teve filho. Cadê o Exxon Júnior? Está aí? Ah, está ali. A Maria Helena, linda, irmãos. Linda. Aí você olha, irmãos, ela tem o DNA do Exxon Júnior. E aí você consegue ver o quanto Jesus aperfeiçoa e faz maravilhas, irmãos. Faz maravilhas. Ele faz maravilha. Ela é linda, parece bebezinho de pacote de fralda, irmãos. O DNA dela foi aperfeiçoado no Senhor. Mas presta atenção, irmãos, eu brinco com o Exxon, eu falo que ela parece aqueles bonequinhos de miniatura do Exxon Júnior. E se ele raspar, porque ela tem pouquinho cabelo, se ele raspar a cabeça, ele fica igualzinho a ela, irmãos. Porque é o DNA dela. E irmãos, a tendência é que quando ela crescer, ela fique mais parecida ainda com o Exxon Júnior. Deus tenha misericórdia da Maria Helena, Senhor, em nome de Jesus. Eu brinco porque eu gosto deles, irmãos. Mas entenda, o DNA, à medida que você cresce, você vai mostrando o DNA de quem você é filho. À medida que você cresce, você vai mostrando o DNA de quem você é filho. Não tem jeito, irmãos. Os meus meninos aqui na igreja, todo mundo olha e fala, ei, é a cara do pastor. Deus tenha misericórdia deles. Mas é a cara, por quê? Porque foi, irmãos. O DNA, à medida que você vai crescendo, vai mostrar quem você é. E o que eu estou te falando? Que o nosso DNA é de servir, assim como o DNA de Cristo é de servir, pelo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de toda a sua glória, se fazendo um homem, morrendo até a morte de cruz. Filipenses 2,5 vai te dizer isso, que o DNA de Jesus é um DNA de servo, e se você é filho de Jesus, você precisa mostrar esse DNA de serviço também. Não tem jeito. Porque você cresce para servir. Pastor Rick olha no seu livro, Uma Vida com Propósito, ele diz, maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Nós crescemos para nos doar. Quem tem filho em casa sabe que menino não faz nada em casa, irmãos. Menino fica sentado esperando a comida chegar na mesa. Menino acha que pode bagunçar o quarto porque tem alguém que vai arrumar o quarto dele. Menino acha que as pias, elas são autolimpantes. Eu não sei se você percebe isso, mas o teu filho acha que a pia ela tem um poder sobrenatural, que quando ele coloca a louça ali, ela automaticamente aparece limpa dentro do armário. Teu filho acha isso. Ou vai falar que isso só acontece lá na minha casa? Não, irmãos, porque é menino. E aí você precisa ensinar ele a servir. Porque à medida que vai crescendo, precisa servir. Tem uns cabra velho, uns jovens, uns adolescentes aí, uns burro velho grande, irmãos, que não faz nada dentro de casa. Abre parênteses aqui, porque isso não faz parte da mensagem. Mas tome vergonha na cara, vai se converter em nome de Jesus. 15, 16, 17, 18 anos e não está fazendo nada ainda. Está salvo, sentado e satisfeito dentro de casa. Vai se converter. Pai e mãe, em nome de Jesus, bota para fora.
Faz igual Neemias, pega a cama dele e joga no quintal. Neemias fez isso, irmão. Era Neemias. Se ele não fez com os inimigos, passa a mão na cama dele e joga no quintal para ver se ele não vai começar a servir. Tá doido, os filhos não servindo, Deus tem misericórdia. Mas entenda, sua maneira de servir determina seu ministério. Sua maneira de ser, o crescimento, o seu DNA, a sua maturidade vai definir o que você serve. Não sei se você percebeu, mas a lição, aliás, as ministrações, ela tem literalmente uma sequência. Porque você literalmente encontra Jesus e começa a agradar Jesus. Logo depois você se conecta à família da fé. Logo depois você passa a viver um caráter genuíno de Cristo. Para aí sim você conseguir servir. Tem pessoas, irmãos, que estão tentando servir sem ter um coração transformado por Jesus. E estão matando muitas pessoas por aí, igrejas. Porque não tem um coração transformado. E tem pessoas que não conseguem servir, por quê? Porque não tem um coração transformado. Então entenda, você precisa servir. E a primeira pergunta que eu trouxe para te responder é como você foi preparado para servir. E a segunda é como servimos na prática. Nós servimos de várias maneiras. Nós servimos através do nosso estilo de vida. O seu estilo de vida diz a forma como você serve. E entenda, servir não tem a ver com estar na igreja, crente. Escute isso. Tem crente que acha que só vai servir a Deus se estiver na igreja. Não. Nós servimos a Deus em todo o nosso estilo de vida. Nós servimos a Deus com a nossa família biológica e na nossa família biológica. Quando você, marido, arruma a sua casa e conserta aquilo que está quebrado há 3 anos na tua casa, desonrando o nome de Jesus, você está glorificando ao Senhor quando você resolve consertar aquilo. Fala, Deus, com os homens. Quando, irmão, você serve a sua casa com excelência e cuida da sua casa e não deixa a sua casa parecendo um mafuá de gato, você está glorificando ao Senhor servindo na tua casa. Agora é o momento que vocês falam, fala a Deus também, homens. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Falando em Francisco, um beijo para o Francisco. Então entenda, irmãos, você serve com a sua família biológica, mas entenda uma coisa, olhe para cá. Tem uns crentes bobos hoje em dia, escute, tem uns crentes bobos hoje em dia que falam assim, eu não sirvo, eu não tenho ministério, porque a minha prioridade é a minha família. Aí acha que inventou a roda, irmãos. Fala com o coração cheio, eu não tenho ministério na igreja porque eu estou servindo a minha família. Ei, crente, em nome de Jesus, presta atenção numa coisa, que uma geração antigamente, que desonrava a sua família para viver plenamente o ministério e não fazia caso da sua casa, da sua família, essas pessoas desonravam a Deus idolatrando o ministério e a igreja, elas estavam errados, mas sair de um extremo e ir para o outro também é erro, também da mesma forma, deixar de idolatrar a igreja, mas passar a idolatrar a sua família, deixar de idolatrar seu ministério e passar a idolatrar a sua família, é um erro também da mesma forma. Vocês precisam entender e nós precisamos entender que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Se Deus me deu um ministério, Ele também quer que eu tenha uma família, e eu sei que ambos vão estar bem cuidados, debaixo da graça poderosa do nome de Jesus, mas tem uns crentes bobos, que acham que eles vão sustentar a sua casa, mas o próprio salmista diz, se o Senhor não guardar a sua casa, em vão é o seu trabalho. Você precisa entender isso. Porque tem uma geração de crentes hoje que idolatra a sua família. Ei, queridos, tudo aquilo que você coloca acima de Deus é idolatria. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus é idolatria. Deus, Ele está no trono, soberano sobre as nossas vidas, amém? É Ele que cuida, soberano sobre as nossas vidas.
nosso ministério, nossa igreja, nossa família, nossos negócios, nosso trabalho, tudo isso está debaixo das poderosas mãos do Senhor, aonde não sofre variação de mudanças e as bênçãos dele não acrescentam dores. Se Deus te deu uma família, se Deus te deu um ministério, se Deus te deu um trabalho, se Deus te deu todas essas coisas, nenhuma dessas coisas compete uma com as outras. Se está competindo, é porque você está administrando a sua vida e não está deixando que Deus a administre. Aí tem uns pais que, não, eu não vou porque eu tenho que servir a minha família. Aí quando chega na adolescência, os filhos ficam perdidos porque não tem exemplo dentro da casa. Aí eles, não, vai para a igreja, mas como? Eles nunca te viram servir? Como é que você quer que seu filho sirva se eles nunca viram você servir? Então entenda, nós servimos como? Através do nosso estilo de vida, com a nossa família biológica, com a nossa família espiritual, chamada igreja, nós servimos com a nossa profissão, nós servimos conectados ao potencial que Deus nos deu, nós servimos usando as nossas experiências de vida. Tudo isso Deus tem feito nas nossas vidas para que eu e você entendamos que servir não é quando você está aqui na igreja, mas servir a Deus é 24/7, todos os dias da semana, todos os horários. Você tem no seu coração o desejo de servir a vida dos outros através daquilo que Jesus colocou na sua vida. Nessa igreja nós servimos, por exemplo. Nós temos diversas formas de servir nessa igreja. Vou te trazer algumas só para você entender. Por exemplo, nós servimos no estacionamento e na recepção. Quando você chega e você está aqui sentado, tem pessoas lá que estão cuidando dos seus carros, ajudando você a estacionar, ajudando você a sair no final. Tem pessoas recebendo você para que a sua vida seja impactada pela graça do Senhor. Tem pessoas que estão servindo para que você seja impactado por Jesus agora. Tem pessoas agora ministrando sobre a vida dos seus filhos lá embaixo no Hope Kids. O nosso ministério infantil não é depósito de criança, irmãos. Não é creche, não é orfanato, não é depósito de criança, aonde a gente coloca as crianças lá para os adultos ficarem em paz aqui assistindo o culto. Não, irmãos. Nós temos um ministério onde as crianças estão sendo ministradas, onde pessoas tiraram o seu tempo para preparar uma ministração e abençoar teus filhos. Teus filhos estão sendo impactados lá embaixo agora. Porque tem pessoas que resolveram servir a você. Tem pessoas que serviram você preparando todo esse ambiente que está aqui. Ou você acha que é só eu chegar aqui, botar um microfone e eu prego e está tudo certo? Você está sendo abençoado nesse culto, mas alguém preparou, tem uma coordenação de celebração, tem um operacional, tem pessoas por detrás envolvidas em todas essas coisas, tem pessoas que chegam aqui 1h30 antes das celebrações, para que quando você chega no seu horário de culto, e tem alguns que ainda conseguem chegar atrasado, Deus tem misericórdia da vida deles, para que você chegue e tudo seja preparado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém dá o seu tempo para servir, essa pessoa está dando para você, e ela está representando para você a mesma coisa que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque Cristo deu a sua vida por mim e por você. E 1 João 3,16 diz que eu tenho que dar a minha vida pelos meus irmãos. E no momento em que essa pessoa serve a você, ela está dando um pouco do seu tempo. E deixa eu te falar uma coisa, não sei se você sabe, mas você deveria valorizar muito as pessoas que dão tempo para você. Porque se elas estão dando tempo, elas estão te dando um pouco da vida delas. Sabe por quê? Porque tempo não volta. E por mais que você seja milionário ou que você seja paupérrimo, você vai ter as mesmas 24 horas que todo mundo tem. Porque tempo é um bem preciosíssimo. Se uma pessoa para te ouvir, para te aconselhar, se uma pessoa se preocupa em chegar aqui 1h30, para que você tenha uma experiência de culto extremamente abençoado, é porque essa pessoa quer que você tenha Cristo na sua vida, e ela está fazendo como Cristo fez. Então nós temos aqui coordenação de celebração de culto, nós temos aqui o pessoal da cozinha, do gourmet, que auxilia fazendo literalmente comidas. Quando você vem, por exemplo, numa celebração pela manhã e você toma um café, teve alguém que chegou cedo aqui para produzir um café, para fazer um bolo, para que você seja abençoado.
Nós servimos através de pessoas que estão no Nova Vida. A Nova Vida é um ministério que acolhe aqueles que estão se conectando e começando a ter os primeiros passos. Pessoas que abençoam as vidas de outras pessoas. Nós temos pessoas que são líderes de anfitriões e de PGs, que estão sendo igreja em cada casa. Pastor, eu ainda nem abri minha casa, então abra. Sirva, assim como essas pessoas, e permita que a sua casa seja um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Nós temos ministérios aqui, como por exemplo, do presente, que literalmente se preocupa com detalhes, em te dar um presente para que você veja Cristo, e para que você se sinta amado como Cristo. Nós temos ministérios aqui que conectam você. Quando você chega, você recebe um abraço na recepção, você recebe um boas-vindas, porque a gente quer que Cristo faça a diferença na tua vida. Nós temos um ministério de mídia, que se preocupa em levar Jesus nas redes sociais. Não, pastor, vocês estão querendo fazer o nome da igreja, irmãos, fazer o nome da igreja. Quem faz o nome da igreja não é nós, é Jesus, porque é Jesus que é o dono da igreja, é Ele que faz, a fama é dele, a fama é de Jesus. O que nós queremos fazer é que as pessoas conheçam Jesus, porque o melhor testemunho, a melhor propaganda, o melhor marketing para uma igreja são vidas transformadas pelo Espírito Santo. E nós sabemos, como diz o apóstolo Paulo, nós não nos envergonhamos do poder de Deus, porque Ele é salvação para todos os homens. Então divulgue o que Deus está fazendo. É dessa forma que nós servimos. E eu quero te mostrar então, rapidamente, 5 verdades, para que você sirva com esse amor e com essa vontade todo o tempo. Primeiro, identifique as necessidades das pessoas que estão à sua volta. Tito 3,14 diz: quanto os nossos, que aprendem a dedicar-se à prática de boas obras, a fim que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Ei, crente, em nome de Jesus, o Senhor te chamou para você produzir algo. Repare a necessidade das pessoas que estão à sua volta. Repare as necessidades do ambiente. Você precisa entender que boas obras de um cristão é o testemunho autêntico e genuíno que Jesus nasceu nele e que ele está amadurecido. Você já se perguntou quantas pessoas que estão à sua volta, você já perguntou para elas se elas precisam de ajuda? Você já perguntou o que essa igreja precisa de ajuda? Você já perguntou nos ambientes onde você está, o que você pode fazer para servir-nos e ajudar-nos? Jesus colocou algo em seu coração para impactar o ambiente em que você está inserido. Ou você acha que Jesus deixou você cair nesse ambiente que você está, seja trabalho, casa, faculdade, escola, seja shopping, seja um local que você estiver. Você acha que Jesus deixou você chegar aí por ele não tinha nada que fazer? Não. Como diz Einstein, Deus não joga dados. Se Deus te colocou lá, porque Deus tem um propósito para que você sirva naquele local. Pergunte: o que eu posso ajudar? Mas cuidado, certifique-se de cuidar das necessidades das pessoas e não de satisfazer a vontade de crente e de pessoas mimadas e imaturas. Vou repetir: cuidado, certifique-se de cuidar das necessidades e não das vontades de pessoas mimadas e imaturas. Porque você tem alguns obstáculos que você tem para não servir. Primeiro, é o egoísmo. O egoísmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros, diz Filipenses 2,4. Basicamente, esqueçam-se do que vocês fizeram, que é suficiente. Esqueçam de vocês o suficiente para estender as mãos e ajudar uns aos outros. A máxima do cristão, irmãos, entenda, a máxima do cristão é: você não está aqui nesse mundo para retirar, mas você está aqui para contribuir. Deus colocou algo no seu coração para você contribuir ao mundo. Você não pode ficar consumindo recursos e não fazer nada, irmãos. Tem uns crentes gordos por aí, e eu não estou falando de gordo de físico não, porque também tem uns também, mas não estou falando disso. Mas tem uns crentes gordos espirituais, irmãos, que só querem e viram um consumista. E ficam sentados no culto, consumindo o culto. E o consumista, ele tem algumas características muito claras. Ele senta, ele estica o braço, me dê uma cadeira aqui rápido. Que aí dá tempo de vocês verem. Senão lá na frente não vai ver. Aí.
Tem uns consumistas que senta, estica e fica só olhando. Não gostei do culto hoje. O pastor estava com uma camisa muito apertadinha. Não gostei do louvor. Não achei um louvor interessante. Não gostei. Sei para que aquela fumaça. Não gostei. O culto hoje não foi bom. Não gostei do culto. Que bom, queridos, que você não gostou. Porque eu preciso te falar uma verdade. O culto não é feito para você. O culto é feito para Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. A gente não faz culto para os consumistas. A gente faz culto para adorar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para esses. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Oh, meu Deus, a hora é implacável comigo, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. E talvez essa pergunta vai doer no fundo da sua alma. Mas se você morresse agora, tirando seus filhos e a sua família, o quantas pessoas iam sentir a falta da sua vida? Essa pergunta é uma pergunta que vai basilar se você está, literalmente, apenas retirando do mundo ou se você está contribuindo com o mundo. Pesado, né? Mas você já parou para pensar nisso? Se você morresse agora, seus filhos, sua família iam sentir sua falta. Depende, tem uns que estão doidos que morrem logo. Ô, Jesus, mata. Ou seja, tem misericórdia. Mas às vezes, tirando sua família e seus filhos, seus irmãos, seus parentes, quantas pessoas iam sentir a sua falta e falar, cara, vai faltar algo em mim, porque essa pessoa acrescentava algo em mim. Entenda uma coisa, não é deixar de pensar em si, não é deixar de pensar em si, mas é pensar menos em si. Se eu penso apenas em mim, se a dor do outro não mexe comigo, se a dificuldade da igreja não mexe comigo, se o problema que os outros estão passando não mexe comigo, eu preciso rever se realmente Cristo nasceu no meu coração. Eu preciso rever meu cristianismo. Então entenda. Segundo obstáculo, porque algumas pessoas não servem pelo perfeccionismo. Tem muitas pessoas que são perfeccionistas e começam a dar desculpas como, eu só servirei após algumas condições estarem ideais, eu estou muito machucado para me envolver, eu não quero fazer, eu não sinto vontade de ajudar, eu já me feri em outros lugares. Ei, queridos, em nome de Jesus, se pessoas que feriram, Jesus, ele tem o poder de aliviar a tua ferida e te curar, então lembre-se disso. Você não está aqui para sofrer, você está aqui para viver. Tem pessoas que ficam sentadas às vezes falando, isso não está bom, isso não está legal, a igreja não fez isso, a igreja não faz aquilo. Ei, em vez de você ficar falando o que a igreja não está fazendo, seja parte da solução, em vez de ficar apontando os problemas, porque é muito fácil parecer perfeito quando não se está se fazendo nada. É muito fácil parecer perfeito quando não está se fazendo nada. E deixa eu te falar uma coisa, tampe os seus ouvidos para os críticos, irmãos. Tampe os seus ouvidos para os críticos. Sabe por quê? Porque na história não há lugar para críticos. Se eu te perguntar o nome de um artista da arte, talvez você vai me falar vários aqui. Monet, Michelangelo, outros aí. Mas se eu te pedir para falar o nome de um crítico desses, você não vai lembrar, sabe por quê? Porque na história não tem lugar para crítico, na história só tem lugar para instrumentos realizadores, aqueles que fazem algo, aqueles que mudam histórias e que fazem a diferença. É para esses que tem lugar na história. Não se preocupe com os críticos, críticos sempre terão, queridos. Mas se preocupe em fazer, se preocupe em fazer. Entenda, não se preocupe, seja parte da solução. Talvez você esteja muito apegado, por exemplo, com dinheiro. Ei, você está no terceiro obstáculo, que é o materialismo. Não, abra mão do materialismo, abra mão. Nenhuma pessoa pode servir a dois senhores, ou serve a um, serve a outro. O teu dinheiro, os teus recursos definem destinos, talvez você não saiba disso. Mas talvez você não entenda, mas eu preciso te falar, os teus recursos vão definir destino de pessoas ou o seu próprio destino. Se você serve
a Deus com os teus recursos, pessoas vão ser abençoadas por você. Mas se você serve aos teus recursos e você se prostra diante de mamon e do dinheiro, você pode ficar ciente que seu destino já está traçado. Arrependa-se. Arrependa-se. Então a primeira verdade que você precisa entender é essa. Identifique as necessidades das pessoas que estão à sua volta. Segundo, doe-se com muito amor. Doe-se com amor repleto. 1 João 3,16, eu já citei, diz: não conhecemos, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ministério, irmãos, servir, não é terapia, não é ativismo, não é projeção, não é esconderijo, não é enfado, não. Ministério é você reconhecer que Jesus fez muito por você e tudo aquilo que você fizer hoje para Ele é pouco diante do que Deus tem feito na tua vida. E você sofre de ingratidão quando você literalmente não entende que Jesus que salvou. Timóteo diz, quem nos salvou, Paulo diz a Timóteo, quem nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria e determinação e graça. Entenda uma coisa. A maioria dos crentes erram por esquecer e deixar de discernir 3 coisas. 3 locais. Quais são? E eu já falei aqui. Primeiro, é o seu passado. Os crentes esquecem de onde Deus os tirou. E aí eles deixam de ser gratos do que Deus fez na sua vida. Os crentes esquecem aonde Deus está lhe colocando e para que o Senhor está lhe colocando ali. E os crentes às vezes esquecem para onde estão indo. Se você lembrar de onde Deus te tirou, Deus te colocou aqui, para onde Deus está te levando, você passa a viver uma vida de acordo com o Senhor. Quando você olha para trás e fala, caramba, quem eu era e quem eu me tornei agora, Jesus mudou a minha história. Você começa a servir por gratidão ao Senhor. Você começa a servir com gratidão ao Senhor. Quando literalmente você vence a comparação e a crítica, como eu já falei agora atrás. Você precisa entender isso. Terceiro ponto, compartilhe a sua restauração com autenticidade e sensibilidade. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Entenda uma coisa, quando você compartilha o que Jesus fez na sua vida, você está levando outras pessoas a viver um processo de restauração, e isso é servir pessoas. Entenda uma coisa, toda ferida fechada é um ministério aberto. Toda ferida fechada, se você foi curado de algo, se Deus tratou a sua vida em algo, se Deus te impulsionou em algo, Deus está abrindo agora um ministério para você. Pastor, mas eu não consigo compartilhar. Compartilhe o que Deus está te dando. Não seja egoísta, como eu falei lá atrás. Às vezes você tem tempo para ir na academia, você tem tempo para estudar, você tem tempo para fazer uma série de coisas, mas você não tem tempo para fazer o que Jesus te pede. Ei, está errado. Você precisa rever a sua vida. Se você ainda não reparte os resultados da sua vida, significa que você ainda não foi curado naquilo que Deus tem para você. Entendeu isso? E quarta e penúltima coisa, não desista do seu chamado de maneira nenhuma. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos. Entenda uma coisa, quando você cumpre aquilo que Jesus te chamou para fazer, você glorifica o Pai. Jesus disse isso, eu glorifiquei ao Pai, cumprindo toda a obra que Ele me deu a fazer. Aquilo que Deus te entregou para fazer, meu irmão, faça com excelência, não foque nos seus interesses, não se ache dono de nada, não vise competir com ninguém, não faça por obrigação, não dê ouvidos aos críticos, irmãos, não dê ouvidos aos críticos. As pessoas vão fazer, Satanás vai usar pessoas, escute, Satanás vai usar pessoas para fazer com que você pare de servir. Esse é o objetivo dele, ele precisa cumprir o trabalho dele, queridos. Às vezes você vai levantar para fazer e tem pessoas que não vão fazer o que você está fazendo, vão estar sentadas, salvas e satisfeitas e vão criticar você. Faz parte, queridos.
Os fariseus não fizeram metade, aliás, não fizeram nada diante do que Jesus fez nessa terra. E eles levantaram e começaram a falar um monte de coisa de Jesus. Ei, você não consegue servir Jesus e estar preocupado com a sua reputação. Porque se você resolver servir Jesus, Satanás vai levantar pessoas que não têm propósito. Aí Jesus disse, esse aí que está vindo, esse não tem parte comigo. Tem pessoas que não têm parte no teu chamado, vão tentar fazer com que você desanime. Faz parte. Você está lutando, você está fazendo, e tem pessoas que vão tentar desanimar. Irmãos, quantas pessoas já tentaram me desanimar no ministério? Recebi meu chamado pastoral muito cedo, irmãos. O que eu ouvi de pessoas falando é um fedelho, é um menino, quer aparecer. Até de cachorro eu já fui chamado, irmãos. Um cachorro bonito, diga-se de passagem, né? De raça, de grife. Cada um dá o que tem, queridos. Cada um dá o que tem. Você não tem que se preocupar com o que estão falando de você, você tem que continuar servindo. Como diz o apóstolo Paulo, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para que estão diante de mim. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, obrigado, mas eu não gostei da igreja não gostei da sua mensagem, não gostei da sua palavra, amém, ok, queridos, Deus te abençoe, eu não vou ser unanimidade nunca, Jesus também não foi. Acha uma igreja então que você vai ser, mas você acha que eu vou deixar de parar, porque alguém chegou para mim e me criticou? Não, queridão, podem criticar, só jogam pedra em árvore que está dando fruto, queridos. Mas ninguém reconhece o meu talento. Ei, queridão, o lugar de reconhecimento é no IML, queridos. É no IML que nós reconhecemos pessoas. Se você está esperando reconhecimento, você está no lugar errado. Reconhecimento, queridos, nós recebemos do autor e consumador da nossa fé. É dele, por ele e para ele. Muitos de vocês aqui se alimentaram de mangas esse ano, comeram mangas de várias árvores e vocês nunca voltaram para agradecer. E ano que vem, aquela mesma mangueira que deu fruto vai continuar dando. Sabe por quê? Porque a essência dela não é se preocupar se você agradeceu ou não. A essência dela é frutificar, porque ela está enraizada. Se você não entendeu, eu preciso te dizer, se você estiver enraizado em Cristo Jesus, a sua essência é frutificar, independente se estão jogando pau, pedra, se estão criticando, se não estão agradecendo, se não estão fazendo, sirva Jesus, porque é Ele, por Ele e dele que nós estamos vivendo. É por Ele e para Ele. John Wesley disse a seguinte coisa: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você dispuser, de todas as formas que você puder, em todos os lugares que você puder, sempre que puder, e todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Faça. Não desista do seu chamado. Talvez você veio para cá hoje, você tem um chamado ministerial. Talvez você é um pastor, uma pastora, um líder. Talvez você já esteve servindo e talvez hoje você esteja aí parado. Talvez você permitiu que Satanás, com as estratégias dele, fizesse com que você parasse de servir. Ei, essa é noite de ativamento, é uma noite de cura, é uma noite em que o Senhor está tratando contigo e comigo, para que os nossos dons e talentos sejam avivados por Ele ainda mais. E eu termino essa ministração falando o 5º ponto: sirva empoderado pelo Espírito Santo. Você não consegue fazer a obra do Espírito Santo se não for pelo Espírito Santo. Temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. Nós não fazemos por nós mesmos, nós fazemos pelo Senhor, porque há diferentes tipos de dons, diz a palavra, mas o Espírito é o mesmo, e é Ele que atua em nós e por nós e através de nós. A agenda dos céus é uma agenda sobrenatural, e você não consegue viver uma agenda sobrenatural sem o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, seja revestido pelo Espírito Santo e viva o ativamento dos teus dons, para que o mundo saiba que Cristo está na tua vida e que você serve a todos com excelência, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos. Aleluia, aleluia, aleluia.